Olá, tudo bem? Ei, estão me ouvindo bem? Sim. Vocês estão cortadas aí. Levanta um Deixa pouquinho eu a. ajustar aqui, peraí. Senta no chão, aquela bem louca. Não sei. Vamos ajustar. Ah, ficou ótimo agora, Gabi. Oi, Oi! A Loura e a Morena agora, né? E aí, meninas, tudo bem? tudo ótimo com vocês? Tudo. Chega carnaval e não vira esse ano? Nossa, mas eu achei que foi um ano até que bem produtivo, assim. É um ano que a gente olha, parece que valeu por vários, assim, né? Aham, Então, ao mesmo tempo que eu sinto que ele passou rápido, parece que ele levou uma eternidade. É bem estranho, assim. E vocês que o digam, né? Também com projetos novos, começando toda essa história aí com a Lupe. Sim. Se conectando a muitas pessoas, porque quando a gente entra num universo que é nosso, a gente se conecta, parece muito mais, né? A gente se obriga a desbravar outros mundos, assim. É isso? É isso aí. Então, gente, para quem está entrando aqui agora, eu fiz o convite para as duas meninas, a Gabi, eu ia dizer a Gabi de óculos, e a Dani. E a Dani, para a gente falar um pouquinho sobre um assunto que é muito pertinente para quem quer começar uma marca ou para quem já tem uma marca, mas, sobretudo, sobre algo que a gente tem ouvido muito. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certinho? A internet tá boa? Super. Beleza. Eu tava que eu tô de óculos, mas eu não enxergo. A Gabi é arrasadora. É. Então, sobretudo, é algo que a gente tem visto muito no Instagram, né? Eu, pelo menos, recebo um bombardeio sobre imagem, como se comunicar, como integrar imagem escrita, falada, enfim. E eu acho que vocês são excelentes profissionais para trazer um pouco mais de informação real sobre isso, principalmente agora, né? Que vocês já estão aí quanto tempo com a Lupe? Não completou um ano ainda, completa um ano no início do ano que vem. Mas com certeza você já tem aí se deparado com vários projetos embrionários que precisam desse trabalho, né? De melhorar, de certa forma, a linguagem para ter uma comunicação eficiente com o consumidor, assim. Certo? E já trabalhava com isso antes, né? Nas empresas onde a gente estava, acabava metendo bedelho tanto na própria comunicação da empresa, quanto às vezes trocando ideia com clientes, enfim, conversando muito sobre isso, sobre essa necessidade de alinhamento, né? De todos os canais da marca conversarem com o consumidor da mesma maneira. Gabi, então, gente, para quem está aqui, eu separei três direcionamentos de conversa e eu vou jogar para as meninas para que elas tragam para a gente a visão delas sobre questões, dúvidas que eu acho que vocês talvez tenham, que eu vejo muito também no mercado. Vejo dúvidas e, mais do que isso, vejo pessoas perdidas, sem saber como integrar essa comunicação com o propósito, com a marca, enfim. Então, falando um pouco sobre propósito, né? Sobre o alinhamento da linguagem com o propósito da marca. Eu queria que vocês trouxessem para as pessoas e tentassem de uma forma bem fácil, assim, explicar como que integra o branding com essa questão de propósito, de como se comunicar com o consumidor. Como é que se interage? Como é que o branding reage e interage com essa necessidade, sabe, da marca saber se comunicar? Não sei se ficou clara a minha pergunta. Tá? Na verdade, ficou. Quando a gente fala de branding, uma das etapas muito importantes é justamente encontrar esse propósito, se ele não existe, ou facilitar com que ele saia, né, de dentro. Porque o que a gente percebe é que muitas vezes as empresas ou as pessoas, elas às vezes já têm isso lá dentro, mas não consegue colocar para fora, Uhum. não consegue estruturar, deixar de uma forma realmente clara. Isso a gente percebe bastante. Eu acho que a maioria dos casos, né, Gabi? Tipo, as pessoas já têm, mas não conseguem realmente colocar para fora. Então, o propósito, ele é um dos pilares
fundamentais dentro de todo o processo de branding. Digamos que o branding são várias etapas, vários Uma construção. Isso, até culminar realmente num propósito, né? E para quem está começando, assim, porque hoje em dia se fala muito em propósito, né, gente? É algo que está sendo massificado até, assim, mas por que tem se falado tanto em propósito? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Por que os profissionais ou hoje a colocação de vocês é tão fundamental no mercado? Oferecer esse trabalho que vocês fazem é tão fundamental para que o propósito realmente exista, mas que, sobretudo, que ele seja genuíno e seja comunicado, assim. Por que vocês percebem que tem toda essa conversa em torno disso? Eu só vou colocar por que eu acho que aumentou tanto. Tanto quando a gente fala de pessoal, né, de projetos pessoais, quanto de empresas. E eu acho que o porquê de um de outro é até parecido, porque hoje é possível ter e atuar em vários mercados. Hoje a gama de profissões, de projetos possíveis, ela é muito maior do que era antigamente, né? Antigamente, sim, sem dúvida. Ou você ia ser um advogado, ou você ia ser um médico, uhum. Você ia ser um computador, ou prestar concurso público. Então, era meio que como se as pessoas nem tivessem chance de pensar em alguma coisa fora daquilo. E quando a gente olha para as empresas, hoje, o mercado ele tem tudo, de todos os segmentos, né? É praticamente muito raro um segmento que esteja com um monopólio ou com poucos concorrentes. Exato, sim. Tudo. Então, se você tem muita oferta do que fazer, você começa a tentar buscar, né, o que te motiva mais para ir atrás disso, já que você tem opções hoje. E com as empresas, elas se veem com a necessidade realmente de encontrar isso para que elas tenham uma conversa mais genuína enfim, com o consumidor, porque tem muita oferta de tudo. Então, o brand, ele entra num momento de mercado onde as empresas precisam buscar essa diferenciação que vai muito além de produto, de preço. Era isso que eu ia colocar. O propósito entra, talvez, como uma forma de a gente criar uma identidade única e o branding para comunicar essa identidade única e a gente conseguir algum destaque no mercado? Será que é isso? A gente entende que o branding é a gestão a partir da marca, né? Então, assim, eu até, durante um processo com um grupo de empresas, a gente falou, quantos de vocês falam que tem uma marca de moda e quantos de vocês falam que tem uma confecção? E aí, a grande maioria tem um mindset de que tem uma confecção. E confecção... Tem vergonha até de assumir que tem uma marca. Não consegue entender que faz a marca. O branding é fazer com que as pessoas, que esse grupo de pessoas faça a gestão da empresa a partir da marca e não a partir do Parque Fabril. Espera aí, meninas. Não sei se sou eu ou se são vocês. Oi, voltou. Voltou. Gabi, então, travou aqui para mim quando tu falava de as pessoas trabalharem a partir da marca e não a partir de um parque fabril que elas tenham. Exato. Então, o que atende... Gabi, deixa eu só fazer aqui uma dúvida, que eu acho que várias pessoas podem ter. Isso que tu falou é muito interessante, porque às vezes, eu não tinha parado para pensar sobre isso, mas às vezes dá quase a impressão que as pessoas têm vergonha de assumir a marca, né? Uhum. Tipo assim, eu tenho uma confecção, eu tenho o meu parque, eu tenho meus funcionários, mas não assumem a marca. E eu penso muito, eu tenho lido até muito sobre uma carência técnica, no sentido até criativo, de embasamento, de pesquisa. E me parece que falta um pouco disso. Quando a gente pensa que as pessoas não assumem as suas marcas, será que falta um pouco de busca por conhecimento, de busca por inovação, sabe? Parece que às vezes as coisas estão um pouco rasas, que as pessoas não têm muita história para contar, não tem muito repertório. O que a gente identifica é que os empresários estão bastante preocupados em pagar os boletos, né? Como a grande maioria da população em um momento econômico como o que a gente está vivendo agora. Então, quando a gente fala assim, os empresários estão preocupados em pagar os boletos. O mercado não necessariamente está super comprador. Porque ainda não, né?
Quem que precisa de mais uma calça? Ninguém precisa de mais uma calça. Quem precisa de mais uma blusa? Ninguém precisa, né? Precisar, necessidade, não existe. A gente vive muito a era da abundância, tá? Sim. E tem tudo disponível, do acesso. O acesso é a palavra do momento. Sempre que tu pensa em canal de distribuição, pensa, preciso deixar meu produto acessível, as pessoas precisam entrar em contato com ele. Eu tenho inúmeras opções hoje de canais de distribuição que eu não tinha há 5, 10 anos atrás. Não tenho mais a necessidade de ter uma equipe de representantes, eu não tenho mais a necessidade de ter essas pontes, né? Esses atravessadores, esses intermediários. Eu tenho Para mais... comunicar, você está falando, para comunicar, porque ainda... Para comunicar e para vender também, porque eu posso vender online, que antes eu não tinha essa opção. Então, quando existem tantas opções e o mercado está em ebulição de transformação, de entrada de novas marcas, enfim, de tudo que a gente vê acontecendo, o empresário ele vai focar em conseguir pagar os boletos. E focando em conseguir pagar os boletos, ele acaba acreditando que toda essa história para contar, ela é dispensável. Desnecessária. Uhum. Mas aí... Na verdade, ela não é. Porque é uma armadilha. É uma grande armadilha, porque daí você acaba vendendo só preço. Você acaba vendendo única e exclusivamente oportunidade. E não vende peso de produto, de conceito, enfim. É como se você corresse atrás do próprio rabo. Mas até a questão, a gente vê isso muito aqui em Santa Catarina, principalmente, eu acho, né? Tem muita essa história, nós temos muitas fábricas, né? Grandes e confecções. Mas para quem está começando, assim, que tem muitas pessoas que têm o desejo de começar uma marca, um negócio, porque enxergam alguma necessidade, que é muito engraçado, gente, eu vejo isso toda semana. Eu queria montar uma marca de infantil assim, porque eu não acho. Eu queria montar uma marca de vestido assim, porque eu não acho. E o que eu percebo, um dos grandes problemas está justamente na falta de um propósito claro e efetivo para essas pessoas, sabe? Por quê? Pode falar. Não, eu ia voltar um pouquinho até na tua pergunta anterior. Então, a gente acredita que o branding é a gestão a partir da marca e que essa definição de propósito, ela está no escopo do branding, no escopo dessa formação de conceitos da marca. Quais são as entregas tangíveis e intangíveis da marca? Aí o propósito é uma dessas partes que compõem o processo de branding. Assim como o tom de voz, quais são o tipo de pontuação que eu vou usar nas mídias sociais, de que maneira eu vou comunicar, que modelo eu vou usar, que pose ela vai fazer, que tipo de iluminação vai ter a foto. Todos esses são componentes que fazem parte do universo da marca, que é lá definido quando a gente faz esse processo de branding, né? De marcar, de perceber quais são os pontos que constroem essa marcação das pessoas. Aí, por exemplo, chega algum cliente para vocês, né? Eu decido criar uma marca e eu chego o contrato à Loop. E eu não tenho nenhum propósito. Só digo para vocês, então, eu tô querendo criar uma marca feminina de modinha e eu não tenho esse propósito, né? O que vocês, como Loop, me diriam, assim? Que conselho? Tipo assim, volta para casa, pensa melhor, depois vem falar com a gente. Ou não, ou existe uma maneira, alguma técnica, algum tipo de caminho para pensar. Por que eu falo isso? Porque me parece que o propósito deveria ser o primeiro chamado para você criar alguma coisa, né? Tipo assim, por exemplo, né? Vou dar o exemplo da Theo e Olivia, que é uma marca de fantasia infantil inspirada no Mundo das Princesas. Qual que foi o nosso estopim para criar? As nossas meninas só usam fantasia sintética e a gente fica apreensiva porque elas não conseguem dormir. Então a gente quer uma roupa que elas possam dormir, acordar, brincar, sujada, que seja 100% algodão. Teve essa dor a ser resolvida para a criação da marca, um propósito. E daí, mas se eu chego para vocês sem história nenhuma para contar, o que vocês fazem? Volta e repensa ou cria-se um caminho? Eu acho que primeiro a gente vasculha bem, porque às vezes tem uma história,
né? Sim. Normalmente tem. Agora, se não tiver, não é que a pessoa não possa criar, né? Depois a Gabi me complementa, mas fica mais difícil, porque fica um pouquinho vazio quando você pensa assim, só como um negócio. É claro que tem que pensar como um negócio, né? Mas aí tem que tentar voltar um pouco e aí pensar qual é a estratégia. Beleza, eu não tenho nenhum propósito, mas qual é a estratégia? Então você tem que ter uma estratégia para essa marca. Vai ser preço? Vai ser o quê? Tu vai ser competitiva pelo quê? Isso. Então, assim, beleza, realmente não tem propósito, eu quero criar marca só porque eu, enfim, ganhei uma herança, eu quero montar alguma coisa para ter o meu sustento. Mas então tem que voltar e a gente vai trabalhar com a pessoa, ajudar ela a definir qual é a estratégia, tentando achar pontos que sejam consistentes com ela e com a história dela, enfim, ou com alguma coisa que tenha alguma ligação que a gente consiga amarrar de forma melhor essa estratégia. Mas a gente sempre fala, a estratégia é muito importante desde o início, assim. Trabalhar o branding também é trabalhar a estratégia, né? Realmente é saber para onde se quer ir. Então, seja pelo coração ou pela razão, precisa saber. Então, realmente fica muito difícil fazer qualquer coisa. Porque se o branding é o processo de gerir a partir da marca, existem outras alternativas, né? Existe o marketing, que é gerir a partir do mercado. Então, se eu, por exemplo, ganhei uma herança, fiz um estudo de mercado e vi que o mercado das peças de R$10 é um mercado que promissor. Atende uma parcela da população, que existem pessoas que gostam de consumir esse tipo de produto. Aí eu preciso saber quem são as pessoas, quantas são as pessoas, onde elas estão e qual a minha estratégia de distribuição, já que eu já sei que o meu preço é a coisa mais importante. Mas isso é modelo de negócio. Então, eu posso ter um negócio que não vai ter um propósito, que tem um começo, um meio e um fim, que é distribuir um produto. E tá tudo bem, é uma escolha. Mas quando a gente fala de marcas que se perpetuam, de marcas que entram no coração da pessoa, que geram valor e que não estão baseadas só na estratégia de produto, preço e distribuição, elas vão ter sim necessariamente um propósito. Elas precisam existir por alguma razão. Vocês voltaram recentemente não tão recentemente, mas vocês viajaram para Nova York para fazer pesquisa. Eu sei que a Dani é uma, New Yorker addicted. Eu também amo demais. E uma das coisas que, aliás, faz 2 anos que eu não vou para Nova York e confesso que já estou morrendo de vontade de voltar. E quando a gente vai fazer pesquisa, falem depois vocês também, mas quando eu vou para o Soho, quando eu vou para o Brooklyn, eu percebo que parece que cada cantinho e lojinha, por menor que seja, tem uma história para contar. A gente enxerga muito, é difícil você encontrar lojas genéricas. Não, difícil não é a palavra, porque a gente acaba ficando viciado e já segue os mesmos caminhos, os mesmos endereços, a gente já vai onde a gente gosta. Mas no Brasil hoje, gente, meu Deus, tem até que ter cuidado com o que eu falo, mas dá a impressão que se tu pegar todas as marcas, botar no liquidificador e tirar, tu não separa. É tudo tão parecido, é tudo tão igual, é tudo tão mais do mesmo, é um efeito manada tão sufocante. E daí, tem duas formas até de analisar. Eu paro muito para pensar sobre isso, tá? Será que é assim porque o consumidor só compra isso? Ou o consumidor só compra isso porque é o que é oferecido? Sabe, a gente não enxerga história para contar. Eu faço pesquisa em 10 minutos, você fora daqui para o mundo, óbvio, eu não vou generalizar, tem histórias boas para contar, mas de maneira geral, falta enredo, sabe? Falta narrativas novas, emoções novas, sabe? E que as pessoas realmente consigam encontrar formas de comunicar isso diferente. O que vocês acham sobre isso? Estou viajando? Não dá para a gente generalizar o mercado. Acho que existem empresas que se esforçam para entregar uma narrativa. É claro que quando a gente fala de primeira e segunda geração, nessas marcas que já estão consolidadas há mais tempo no mercado, a primeira geração, quem fundou, quem viveu aquilo desde o começo, acaba entregando mais dessa narrativa, dessa construção. E aí depois... É uma coisa que a gente também não sabe como acontece, mas muitas vezes o negócio vai
crescendo e a narrativa ela se perde nesse crescimento, que é um cuidado que toda empresa que está crescendo precisa ter. Mas sim, a gente vê isso nas grandes, mas eu gosto de falar muito, e quem está aqui com a gente possivelmente são pessoas pequenas, no sentido de, né, de startups fashion mesmo, de pessoas que estão começando. E eu acho que essa comunicação que a gente traz é importante para quem está começando, para que de alguma forma eles já pensem assim também, sabe? Não é simplesmente, eu quero fazer uma modinha feminina e faz mais o mesmo. Se a gente andar por Blumenau hoje, tem 500 lojas com o mesmo produto, igual. E isso não acontece, por exemplo, por que a gente vai pesquisar em Nova York? Por que a gente vai buscar fora alguma coisa? Na verdade, é um mercado bem maduro que já está sofrendo essa questão de ter muita oferta, né? De ter muito de tudo. Então, não tem outro caminho a não ser buscar essa diferenciação, né? Então, realmente lá eles têm já estão um pouquinho mais à frente, mas né, aqui no Brasil a gente já vê que é isso também. Que precisa, talvez aqui ainda não se tenha esse cuidado, como a Gabi falou, de investir mais nesse processo, né? De sempre achar que tem outras coisas mais importantes na frente. E lá não, né? Quando a gente fala de branding, até do próprio marketing, né? Todas as campanhas. Tá no core do negócio. Exato, né? Não é à toa que eles têm a maior marca. Claro que são países grandes, com dinheiro, né? Totalmente capitalistas e tal, mas existe esse cuidado muito grande, né, em relação a essa gestão de marcas. A gente sente que falta um pouquinho, né? Normalmente, bem como a Gabi comentou, achar que isso pode ficar sempre para depois, fica sempre para depois, né? Mas tem que acordar, porque realmente está cada vez mais difícil buscar então, né? E nesse paralelo aí que eu coloquei, tipo assim, a gente vê muito do mesmo porque o consumidor só compra isso ou o consumidor só compra isso porque é o que é oferecido para ele? Essa é a pergunta de $1 milhão. Eu tenho um cliente que o gestor comercial sempre fala, ele usa, eu não sei, biscoitos, blá, 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 vendem mais porque estão sempre fresquinhos ou estão sempre fresquinhos porque vendem mais? Sim. É a resposta que dificilmente a gente vai conseguir ter, principalmente num bate-papo assim. Mas o que a gente pode ajudar a facilitar esse processo de entender o porquê a pessoa está fazendo, que não existe uma fórmula para encontrar o propósito de um negócio, com certeza não, mas existem várias maneiras de a gente fazer 1 milhão de perguntas para esse empresário ou futuro empresário e, com isso, construir com ele o que seria o propósito da marca. E aí, se ele perpetuar isso como algo genuíno, vai funcionar. Por isso que a gente fala muito sobre facilitar o processo. A Maísa fez um comentário aqui falando... hoje você não compra somente o produto, você compra o sentimento, tem que ter um diferencial. E a Maísa, ela é esteticista e maquiadora. Eu conheço o trabalho dela porque, enfim, minha amiga. E aí ela participou de um processo desses de facilitar mesmo o branding dela, não era com esse nome, mas era sobre o conteúdo dela no Instagram, enfim. Mas ela, como esteticista e maquiadora, entendeu que o propósito da marca dela era promover o autocuidado. Então, hoje, ela fala de estética e de maquiagem, mas sempre a abordagem dela é pelo viés do autocuidado. E aí ela tá lá na região dela promovendo conversas entre mulheres, pequenos cursos de automaquiagem para falar sobre autocuidado. Ela não precisaria fazer isso. Ela poderia encher a agenda dela no salão de beleza de maquiagem, ficar quieta e não falar nada. Só que o trabalho dela se diferencia das outras maquiadoras porque ela arrumou essa casinha do propósito e entendeu que o papel dela, né, o propósito da vida dela, a maneira como ela gostaria de ser lembrada e de atingir as vidas que estão ao redor dela, é como sendo um canal de autocuidado, de ajudar as pessoas a falar sobre isso. Sim, então, esse teu case aí bate com a pergunta aqui da Maísa, né? Foi ela que falou, que ela pergunta que o branding funciona para outras áreas ou somente para a área de moda?
É exatamente o que vocês responderam agora, né? Essa pergunta aparece aí para vocês ou só para mim? Na tela? Agora não tá Agora não tá aparecendo. aparecendo nada. Não, ela tá no meio da tela, bem na frente do rosto de vocês. Mas... E agora? Voltei. Não sai daqui, deu alguma coisa. Pergunta até aqui na tela. Então, meninas, mas então é isso que vocês acabaram de responder. Na verdade, o branding funciona para tudo. Sim, para todas as marcas. Até a gente se fala isso e atende marcas de outros segmentos, que a moda tem uma necessidade um pouco maior de se diferenciar e por isso, na grande maioria das vezes, as estratégias mais diferentes e inovadoras acabam acontecendo primeiro no mercado de moda. Mas depois elas acabam se desdobrando para outros mercados e acontecendo em grandes, pequenas, médias organizações, seja de entrega de prestação de serviço ou de entrega de produto mesmo. Mas hoje a Loop tá mais direcionada para o segmento fashion ou vocês realmente já têm uma atuação para outros tipos de profissionais? Eu acho legal trazer isso, porque às vezes, o que tu falou agora, por exemplo, até o Dado fez um joinha, o Dado da Eurolaser, de Brusque, ele faz, nossa, uma série de trabalho para moda, ele presta serviço, mas ele vende aviamentos, enfim, vende uma infinidade de possibilidades. E ele, por exemplo, é um cara que tem, nossa, desde sempre um conceito, um propósito, é muito definido, muito desenhado. Mas é interessante tu perceber que, às vezes, um fornecedor da cadeia pode também trabalhar o brand da empresa. Não é porque, né, você tem, sei lá, você é antes do processo ali da marca que você não precise ter um brand para o seu negócio. Certo ou não? Certo. Todo mundo pode, né? Aquilo que a gente fala, que na verdade é uma forma de gerir, né? Você vai gerir a tua empresa através daquele valor que você quer que as outras pessoas vejam na sua marca. Então, o brand nada mais é do que criar todo um universo que faça com que o consumidor veja a tua marca, a tua empresa da forma como você quer que ele te veja. Então, a gente sempre a gente fala do exemplo da própria Loop. Quando a gente se reuniu para pensar estrategicamente na empresa, uma das decisões, por exemplo, vou dar um exemplo rapidinho, básico, mas que é bem fácil de entender, foi questão das cores da marca. Como a gente não queria ser vista como uma consultoria sisuda, pesada, porque assim, responsabilidade, comprometimento com entrega, seriedade, isso não é diferenciação de Não é, exato. Tem que ter. A gente queria mostrar que a gente tinha um lado criativo, né? Trazer ideias frescas, trazer uma nova visão, por isso que é loop, que significa lupa, em francês e inglês. E a gente então trouxe cores fortes, alegres, impactantes, para mostrar que é diferente, para mostrar que tem um peso de criatividade. Eu lembro quando eu mostrei o cartão de visitas para o meu pai, ele falou, e essas cores, né? Então, para ele aquilo soa um pouco estranho, mas a gente peitou, não, porque é isso que a gente quer mostrar. Então, se a gente quer mostrar isso, eu preciso ajudar o meu cliente a me enxergar dessa forma. Se eu não ajudar, falar, ai não, nós somos criativas, eu chegar lá de escarpã e toda séria, né, com um logo austero, com preto e dourado, não combina, por mais que eu possa ser super criativa, eu só talvez errei naquela escolha. Mas não vai ajudar ele a me enxergar da forma como eu quero que ele me enxergue, né? Então, o branding é isso, é criar todo esse universo para que você consiga passar a tua mensagem. Porque, às vezes, a gente não tem muita oportunidade de passar a mensagem, né? Às vezes é um olhar, é uma postagem, é uma frase. Então, assim, bem resumidamente é isso. E, claro, dentro do processo você entra em diversas camadas para ajudar a tudo isso, a entregar, seja as cores da identidade visual, o logotipo, como que a gente vai se comunicar, quais serão os tons das postagens e uma série de coisas para desmembrar essa comunicação. Meninas, e que momento, né? Porque antes, eu assim como vocês, já estou na moda há quase 2 décadas. E eu percebi, e eu acompanhei isso, tipo assim, quantas reuniões de marketing que eu fui na minha vida. Eu vou só desativar aqui os comentários, que eu acho que depois, senão fica na frente do rosto de vocês.
Quantas reuniões que eu já fui de marketing que eu via as pessoas, tipo, bufando, tipo, o que eles estão falando? Isso não rentabiliza, né? Quanto que vai me trazer de retorno? E era uma coisa distante, quando se falava em branding, meu Deus, nossa, eram pouquíssimas empresas que enxergavam o poder. E hoje me parece algo que não tem como desassociar da criação de um negócio. Né? Quando eu converso com as pessoas que me procuram, é uma das primeiras etapas, assim, né? Primeiro pergunto sobre investimento, sobre plano de negócio, enfim. Mas tá, e qual que é? Já está se comunicando com alguém para fazer o branding da tua marca? Porque eu acho que esse é um momento onde realmente as pessoas enxergaram, assim, cara, preciso cuidar, né? Como se fosse da minha identidade. Eu preciso cuidar de como eu estou me comunicando, como eu me coloco, como eu respondo, como, enfim, eu inspiro a minha marca. Que maravilhoso, vocês não acham? Sim, e a gente sempre fala que o brand, na verdade, vai ser um guia para tudo que a empresa for fazer, desde comunicação, produto. Então, se começa, como você falou, já com isso mais redondo, todos os esforços, né, que essa pessoa que está criando essa marca for fazer, eles vão ser muito mais assertivos, porque o brand é isso, é uma bússola, é um guia. Então, ela vai ter toda uma orientação em tudo que ela for fazer. E é problema, eventualmente pode ter pessoas que já têm o seu negócio mais ou menos desenhado, mas não está funcionando dessa forma. E precisa mudar, né? Precisa mudar essa comunicação. Como faz, gente? Como vocês trabalham isso com um cliente que, de repente, ou por não ter essa comunicação, ou por ter e ela não está funcionando? O branding ajuda nisso também? Pode ajudar, aliás? Sim, a gente pode fazer um processo de diagnóstico. Então, é basicamente descobrir onde estamos e onde queremos chegar e determinar qual é o caminho que se toma, né? Quais são as atitudes que eu vou tomar para conseguir alcançar esse onde eu quero chegar. E aí, assim, se eu não souber onde quero chegar, a gente vai construir isso junto. Vai olhar para o portfólio de produtos, vai olhar para a tua intenção, qual era a tua intenção ao criar aquilo, vamos chamar de intenção para não chamar de propósito nesse momento. Sim. E aí, meio que diminuir as diferenças entre onde eu estou e onde eu quero chegar e traçar um caminho, né? Quais são as atitudes mesmo que eu vou tomar com a minha marca para eu conseguir alcançar esse resultado que eu estou almejando. E aí tem uma série de ferramentas, mas a coisa mais importante que essa pessoa que está começando uma marca e que está pensando assim, eu quero fazer uma marca de modinha, é por quê? Né? Por que você quer fazer uma marca de modinha? Qual que é a dor que tu está atendendo? Qual é a entrega tangível e intangível que tu objetiva fazer para esse outro ser humano que vai desprender do dinheiro dele para consumir a tua marca? Porque... eu acho que isso, Gabi, que tu estás falando já é um ponto que merece, assim, um post, sabe? É exatamente isso. Talvez esse já seja o início do caminho para quem se perde, para quem não sabe, justamente fazer, é um exercício, né? Uhum. Quando a gente faz a aplicação do projeto de branding, um exercício para facilitar na chegada do propósito é perguntar o porquê. Né? Então, de onde surgiu esse desejo? E outra coisa, gurias, que eu percebo também, eu não sei se vocês também percebem, né? Em momentos diferentes, porque eu não faço branding, mas eu trabalho mais relacionado a desenvolvimento mesmo da coleção, do produto, da marca. Mas eu percebo, às vezes, que as pessoas, não sei por que razão, não pesquisam os pares de mercado, sabe? Eles não estudam o mercado mesmo para saber, ok, você quer criar essa marca por essa razão. Mas quem já está fazendo isso? Eu percebo uma alienação e daí o que acontece? É muito gente esbarrando com a cara contra um muro, que é uma porção de concorrentes que já estão no mercado há algum tempo, que já tem o seu nicho, enfim. Eu não sei se vocês também percebem isso, mas eu vejo como tem pessoas que não pesquisam, simplesmente se jogam, sabe? Sim. tem Tem bastante gente que trabalha dessa maneira.
Acho que o teu trabalho de ajudar e guiar essa primeira parte, que é o do plano de negócio, é essencial. Sem o plano de negócio, sem olhar para o entorno, fica realmente bem difícil, assim, de fazer com que o negócio tenha sucesso. Tem uma coisa com a moda que é diferente dos outros mercados, e não falo isso de maneira pejorativa de jeito nenhum, que é porque as pessoas consomem moda, elas acreditam que têm a capacidade total de criar moda. E são coisas diferentes, sob o meu ponto de vista. Sim. Quando tu tem uma vontade, tu percebe, vou usar como exemplo a Theo e a Olivia. Então, eu percebi que as crianças gostam muito de usar fantasias, e as fantasias são 100% poliéster, e 100% poliéster é desconfortável, é calorento. Eu tô vendo a minha filha escorrer, mas ela não quer tirar o vestido de princesa. Eu tenho a capacidade de criar uma marca que atenda a essa demanda da criança e que ainda possa ser replicada para outras crianças, eu atinja mais gente, eu promova o conforto na fantasia, que é uma coisa que não existe. Legal. Não existe aqui na minha bolha. Então, ok, eu encontrei um motivo, eu tenho um ponto de contato sólido, que é o posicionamento bastante claro no produto, já que de jeito nenhum a Theo e Olivia vai criar qualquer coisa que seja de poliéster, já que lá no propósito a gente já entendeu que não era isso. E aí a segunda fase é estourar a minha bolha. E olhar realmente para tudo, ou para tudo não, porque é muito difícil olhar para tudo, né? Mas olhar para grande parte do mercado de infantil e do mercado de fantasias e ver quais são os meus concorrentes diretos e indiretos, porque o meu concorrente pode continuar sendo outra fantasia ou pode ser um pijama de... Porque a questão não é não ter concorrente, estar sozinho, né, num oceano azul, não é isso. Mas é como a sua marca estará posicionada perante essa concorrência, em relação a essa concorrência. Quais são os seus pontos de diferenciação e de que maneira essa possível concorrência se comporta, de que maneira ela se conecta com o consumidor e de que maneira você vai fazer para se conectar de maneira diferente da dela. Ou afastar ao máximo que conseguir, ou atacar outra região, se for algo físico, né, uma loja física, ou estar em outra região, ou de que maneira, quais são as estratégias que tu vai utilizar para se diferenciar. Isso ainda é lá no plano de negócio, na estratégia. Sim. Então, quando está definindo a estratégia, precisa ter a ideia, entender por que teve a ideia e furar a bolha e realmente compreender qual é o teu entorno, o que está acontecendo em volta de ti. E o que é legal, pegando o gancho do que a Gabi falou, que às vezes as pessoas acham que tem que olhar para a concorrência para copiar. E às vezes olhar para a concorrência para até saber o que não fazer. Para fugir, exatamente. Então, é para achar gaps de necessidade. Porque uma coisa é fato. Ainda há espaço para muita coisa em todos os ambientes. Não só de moda, de tudo. De prestação de serviço, independente do que você faça. E é aí que entra, às vezes, a pessoa tem uma boa ideia, tem uma boa intenção, mas não dá conta de comunicar, não dá conta de chegar nas pessoas e trazer essa verdade. Sim. E a gente sabe que para criar um negócio independente é dinheiro, tempo e um desgaste emocional absurdo. Porque tem muito disso também, né? A fase de validação, ela pode ser uma fase dolorosa na vida de quem está criando a marca. Muito, Gabi. Tu pode achar, vou continuar usando o exemplo da Theo e Olivia, que eu acho que vai ser mais fácil, assim, né? Já que a gente já vem falando disso. Então, assim, eu posso entender que a minha filha está sofrendo na fantasia da marca, vamos lá, da marca original, que está vendendo essa fantasia, que ela é de 100% poliéster, e daí eu crio uma alternativa que, aos meus olhos de criadora, é linda. É maravilhosa, 100% algodão, vai atender. E aí, quando a criança olha as duas, ela ainda quer usar a outra, porque a outra que é mais legal nos olhos dela. E aí,
falha, entre aspas, do criador dói muito nele, porque ele colocou um pedaço dele ali. Mas para isso também existem métricas e metodologias para que isso não aconteça, né? Para você evitar essa frustração absurda, que é pesquisando o consumidor, que é levando para o mercado, que é fazendo teste, prova, botando para as meninas verem. E aí, gostam? Observar. Isso, gente, aí vocês me digam, mas eu, sei lá, 1% das marcas tem coragem, por vaidade, por achar que realmente está inventando a roda. É isso que eu ia te dizer. Daí, assim, um negócio às vezes não tem sucesso porque ele resolveu fechar os olhos para o processo de validação. Ele não quis se expor a testar e aí, não testando, colocou uma grana absurda em algo que não aderiu, não teve aderência, as pessoas não quiseram usar. A Dani tem uma imagem ótima que é sobre a experiência do usuário. Enfim, era uma praça, imaginem uma praça e aí uma foto de cima da praça tem um quadrado de grama e um caminho em volta do quadrado. E no meio do quadrado tem uma trilha que as pessoas usaram a diagonal. Elas não quiseram andar na estrada em volta do quadrado, elas quiseram andar em diagonal. É a síntese da experiência do usuário. Quem determina o que é certo, o que é errado, é o consumidor. É o usuário, não tem como ser diferente. E isso funciona para usabilidade do artigo, não sei se existe essa palavra dessa forma, sobre preço, não é a gente que cria que vai definir o preço, é o mercado e o consumidor o que ele enxerga nesse valor. Mas enfim, tem várias questões, isso até seria assunto para mais uma conversa, para outra live, né? Meninas, a gente já está falando aqui há bastante tempo, há 40 minutos, passa rápido. Nossa, eu acho que é muito rápido. Um papo bom é assim, né? Com gente que sabe do que fala. E eu acho que assim, eu queria que vocês agora aproveitassem o último tempinho para passar alguma mensagem ou talvez alguma experiência do que vocês aprenderam, né, durante esse ano, lidando com tantas pessoas, com tantas marcas, e o que vocês esperam encontrar em 2020, logo ali. Vou começar. Eu acho que desse ano, acho que o maior aprendizado é esse de olhar mais para fora, né, e não só para dentro. Principalmente na nossa região, a gente tem um viés industrial muito forte, o que é ótimo, né? Santa Catarina é um estado super forte, mas essa visão de só olhar para dentro é prejudicial, porque às vezes você está atendendo uma demanda fabril que não necessariamente é a do mercado. Então, até quando isso vai se sustentar? Então, realmente é ficar com um olhar muito atento ao mercado. Essas mudanças que estão cada vez mais rápidas, né? Sim. Um outro ponto que eu acho bem legal, quando já falando aí de marcas que a gente trabalhou, que são marcas menores ou profissionais autônomos, é dedicar um tempo a realmente fazer esse exercício de pensar por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, como, né, quais são as minhas entregas em relação a esse porquê, de que maneira eu estou comunicando e fazendo as pessoas entenderem que é isso que eu quero entregar para elas. E aí, se eu não souber como fazer isso, esse o que, porquê e como é o primeiro passo. E o segundo, que é uma ferramenta bastante comum na moda, é o mapa conceitual, na publicidade também, né? Então, assim, quais são as entregas tangíveis, então o que eu consigo entregar que a pessoa pega e o que isso significa, quais são os benefícios dessa minha entrega. E aí vai montando um mapa conceitual com essas palavras, que isso pode com certeza te ajudar a encontrar o porquê você faz o que você faz, e isso vai, com certeza levar o negócio à frente, assim. Mais uma coisinha que eu lembrei, que a gente sempre fala para os nossos clientes, é consistência. Não adianta fazer uma vez, lindo, maravilhoso, e ser uma vez. Tudo. Tudo precisa, exato. Porque senão não tem discussão. Sim. Não tem troca verdadeira, né? Gente, para você que está aí, que acompanhou até agora essa live, que vai vê-la depois no YouTube também, se ficou com mais dúvidas ou se ficou com vontade de saber mais, as meninas da Loop estão aí. Eu sou prova da genialidade dessas duas meninas, do profissionalismo. São meninas que realmente sabem.
Sabem o que fazem. E aí, o que vocês esperam para 2020? Nossa, assim, se ele continuar do jeito que está terminando, 2019, é bastante trabalho e, assim, realizar com empresas que estão a fim de fazer de forma mais consistente e diferente, né? Parar para analisar e sair do ritmo do automático. Então, muita coisa boa, né? Sim, eu desejo a mesma coisa que minha sócia. Lindas, obrigada. A gente tá no match, Gabi. Você também tá de Tá, verdinho, né? tá? Meninas, obrigada sem pelo fim. convite, adoramos, estamos à disposição. Vamos fazer mais vezes. Em 2020 a gente se encontra. Sim. Com certeza. E obrigada Um beijo. até agora. Beijo, boa noite. Sim, beijo, gente. Tchau. Tchau.